Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos continuar falando sobre o poder da fé, parte 3. Anote aí no seu caderninho de anotações, você que tem um papelzinho, um bloquinho, coloca aí. O poder da fé, parte 3. Muito bom dia também a você que me acompanha através da internet, dessa transmissão. Como eu sempre digo, você que está do outro lado, seja muito bem-vindo. Anote também o título da reunião de hoje: o poder da fé, parte 3. A fé, abençoados, é algo que não falha. E nós aprendemos isso, e muito bem, na segunda parte, na primeira parte, e vamos aprender ainda mais nessa terceira parte. Na parte 2, nós aprendemos que todas as pessoas que foram curadas, libertadas do seu sofrimento, que tiveram a ação de Deus, a situação resolvida em suas vidas, na época de Jesus, tiveram ali a vitória, foi justamente porque elas tiveram a atitude de colocar diante do Senhor Jesus a sua fé, a sua confiança. Graças a essa atitude positiva, o sobrenatural de Deus foi ao encontro dessas pessoas. E a gente viu vários exemplos. Pessoas que tiveram uma atitude positiva diante da situação negativa. Dentre esses muitos exemplos, só para recordar, a cura do criado do centurião. Ele foi ao encontro do Senhor Jesus e iluminou a situação, a enfermidade do criado dele, enfermo, com a fé, com as palavras do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou: em todas as curas, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E não aconteceu só com o servo do centurião, mas também o cego de Jericó. Foi assim também na vida da mulher que estava sofrendo de uma hemorragia há muitos anos. Aconteceu também assim com os 10 leprosos. Jesus falou: olha, a tua fé te salvou. Essa atitude positiva diante da situação negativa te salvou. Em um dado momento, Jesus parou tudo e falou: olha, eu senti que saiu o poder de mim. Alguém me tocou diferente das outras pessoas, na multidão. Nessa multidão toda, discípulos, alguém me tocou diferente. E ele questionou, ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram: olha, muita gente está te tocando, mestre. Mas ele fez questão de parar e dizer: alguém me tocou diferente. Alguém se aproximou de mim com muita fé. Isso nos ensina tantas coisas, abençoado. Que a gente pode estar dentro de um local físico, dentro de uma igreja, mas com o nosso coração distante do Senhor, sem confiança alguma por dentro, sem o crer. A pessoa pode estar louvando a Deus até, mas dentro dela não está o crer. Quando a gente liga algo aqui na terra, o coração tem que estar acreditando naquilo que sai da sua boca. O que a boca fala, o coração tem que estar também o quê? Crendo por dentro. Tem que ser as duas coisas. E ele sentiu o poder saindo. Então, tudo isso a gente aprendeu na parte 2. Por isso que é importante você ter a coleção desse seminário, porque cada parte foi uma glória maravilhosa, como também vai ser essa terceira parte. Um detalhe importante no começo dessa terceira parte: essa fé não pode ser só quando a gente precisa, não. O exercício da fé, que é o que a gente mais vê em muitas pessoas.
pessoas com problemas, que buscam o Senhor nesses momentos. Você deve conhecer um monte de gente assim, que só busca a Deus quando está o quê? Precisando. Há pessoas que têm os seus problemas, as suas angústias, e que busca a Deus nele resolver esses problemas, e depois desaparecem, abandonam o caminho do Senhor. Então há pessoas assim, a gente vê muito, no geral, e também em nosso meio. Pessoas que se aproximam de Deus com os seus problemas, resolve os seus problemas e depois some. Cadê a pessoa? Abandonou o ensino, nem sinal. E a gente vê que dos 10 leprosos, um volta para agradecer. Está aí um entendimento que a gente não abordou na parte 2. Na parte 2, a gente abordou uma outra questão, mas a gente vê nesse mesmo texto e contexto um outro entendimento. 10 pessoas, 10 problemas resolvidos, mas só um continuou com as honras devidas diante do Senhor. Os outros que o problema foi resolvido, foram embora, deixaram o caminho do Senhor. E no reino de Deus não pode ser assim. Vamos recordar essa parte na Bíblia dos 10 leprosos? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas 17, 11. Temos aqui, acima do verso 11, um subtítulo: a cura dos 10 leprosos. E o verso começa dizendo o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram, olha só a atitude, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Tem compaixão de nossa vida, em um nome de Deus. A gente precisa ser ajudado nesse momento. Nos ajude, nós precisamos. Que os nossos problemas, que a nossa enfermidade, o Senhor venha nos curar. Verso 14: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram o quê? Purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias o quê? A Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Como é lindo, meu Deus, a gente ser grato a Ti. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aqui está a parte que a gente mais vê. Pessoas com angústias, com doenças, com problemas, com circunstâncias difíceis, e que vêm ao encontro da palavra de Deus, que começa a congregar, resolve os seus problemas e some. Não aparece, não se firma. Pois bem, então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9, hein? Cadê o resto? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que quer dizer, a tua fé te curou. Só um continuou com as suas honras o quê? Devidas ao Senhor. E é assim que nós temos que viver na graça de Deus. Resolveu o problema? Continua. E a gente vai aprender mais adiante. E se você não tiver resposta naquele dia, não deixe entrar nenhum pensamento ruim na sua cabeça. Continue confiando. Continue confiando. Não deixa pensamento ruim entrar na tua cabeça, não, abençoado. Não deixa a revolta entrar na tua cabeça, não. Não deixa o desânimo entrar na tua cabeça, não. A ira, não.
continua confiando. Tem esses momentos também, que a gente sai para resolver uma coisa e volta para casa sem a solução. Mas não desanima não, hein? Mais adiante a gente vai aprender sobre isso. Já antecipo. Eu quero nessa parte 3, costurar, para que você entenda, todos esses pontos importantes a respeito da fé. Porque Deus quer aqui pessoas maduras. E não só pessoas que decoram versos, que recitam versos para outras pessoas. Deus quer um povo maduro, um povo que confia mesmo, no tempo bom e no momento difícil também. Que continua vivendo a fé, que continua crendo, não, vai acontecer, vai dar certo. Deus não desampara o justo dele. Então eu vou continuar determinando, chamando a existência, saí para resolver algo ali, voltei sem a resposta, mas vai dar certo. Eu vou continuar tentando. Não deu hoje, mas vai dar certo amanhã, em nome de Jesus. Então, Deus não quer só pessoas decorando versículos e anotando versículos, e depois recitando esses versos para o vizinho, para o filho ou para alguém, para mostrar sabedoria. Deus quer, de fato, de verdade, um povo que confia, que acredita por dentro nele, que o ama. Espera aí, se num momento bom eu fui adorador, agora que está difícil, eu não vou continuar sendo adorador? Não, eu tenho que continuar amando ele. Eu tenho que continuar na caminhada, e mais agarrado do que nunca. Agora, temos aqui um exemplo de pessoas que tiveram o seu problema resolvido e se mandaram. Não é assim no reino de Deus. A gente tem que viver como esse que voltou para agradecer e continuou com as suas honras devidas ao Senhor. Quando você tem fé, você atrai, você puxa o sobrenatural de Deus para a sua vida. O exemplo está aqui uma vez mais diante dos nossos olhos e para quem está me ouvindo nesse momento. É isso que vai acontecer em nossa igreja. Esses milagres aqui, coisas grandes. Por que eu digo isso? Porque Deus está nos dando esse entendimento. Se Deus está nos dando esse entendimento, esse seminário, esse tema, o poder da fé, é porque coisas grandes vão acontecer aqui em nosso meio. Coisas grandes vão acontecer, porque nós estamos andando exatamente como Deus quer. E como é que Deus quer que nós andemos? Colocando a fé diante dele, chamando a existência, porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Se a gente está fazendo exatamente como ele ensina, é porque tem coisas boas, está perto, vai chegar em suas mãos, você vai tomar posse em nome de Jesus. Depois da cruz, dentro da nova aliança, é assim a fé diante de Deus. É desse jeito que você atrai, que você puxa o sobrenatural. Deus vem ao seu encontro e você toma posse da ação de Deus, da resposta de Deus em suas vidas. É assim que a gente tem que viver na graça de Deus, sem objetos, sem as invenções dos homens. É fé, como diz Paulo, e a gente vai ler, é fé apoiada em Deus, na sabedoria de Deus, e não em coisas inventadas pelos homens. Meus amados, Deus não se toca com a mão, é com a fé. Os ministérios lá fora, de campanhas e correntes, ensina, toque, você está tocando em Deus quando você toca nesse manto. Quando você come esse pão, você está recebendo Deus. Quando você toca no terno do pastor, você está tocando em Deus. Deus não se toca com a mão, ele se toca com a fé. Os verdadeiros adoradores adorarão a este Deus em espírito e em verdade. Então a gente toca em Deus com a nossa fé. Nós tínhamos esse pensamento atrasado, religioso, que quando a gente subia no altar, a arca, tinha uma arca enorme lá, todos que passarem aqui e tocarem na arca, a mim pessoal, você vai estar tocando em Deus. A mim pessoal. Então faz uma fila aqui pessoal. Obreiros,
arruma aqui o pessoal. Aí o pessoal, aí você, toquei em Deus. A mão, essa mão aqui não toca em Deus. O que toca em Deus é a nossa fé. Tanto é que você sente um gozo por dentro. É a sua fé que está tocando em Deus. Essa paz que a senhora sente, dona Divina. Essa alegria que você sente. Isso é a fé tocando em Deus. É o adorador adorando a Deus em espírito e em verdade. Sem objetos, sem essas coisas dos homens, essas coisas inventadas. Jesus falou o tempo todo: a tua fé te curou. Mas o que faz a religião? Dá objetos para as pessoas. E eles usam essa parte da Bíblia. Quando você liga a televisão, eles falam: minha senhora, a mim pessoal, a sua fé lhe curou. Mas aquilo ali é da boca para fora. Porque eles dão objeto junto com essa frase. Eles misturam a palavra de Deus com objetos. Na cara dura. Eles apertam a mão das pessoas, lá nos relatos deles: a sua fé lhe curou, viu? A sua fé lhe curou. Mas a senhora já pegou um pedaço do manto? Vale do sal, passa lá. E mistura, não tem lógica. Se é fé e ponto final. É árduo o caminho da graça. Porque tem pessoas que querem tocar, querem sentir. O reino de Deus não se toca com a mão, ele se toca com a fé. Que coisa linda esse entendimento, meu Deus. Temos que colocar isso como subtítulo também na mensagem. Deus não se toca com a mão, se toca com a fé. Que coisa linda. É assim que a gente toca o reino de Deus em nome de Jesus. Louvado seja. E ainda ensina para as pessoas. É um ponto de fé. Essa rosa. Ponto de fé. Ponto de fé sou eu. Eu é que sou o ponto de fé, porque eu sou morada do Espírito de Deus. Eu é que sou um ponto de fé. Você é que é um ponto de fé. Você que está do outro lado é que é um ponto de fé. É um ponto de fé ambulante. Onde vai, olha lá, um ponto de fé ali, outro ponto de fé ali, outro ponto de fé. Porque nós somos santuário, moradas do Espírito de Deus. Escrito está, em nome de Jesus. Então, a Bíblia não ensina isso, essa questão de fé misturada com objetos. A Bíblia não ensina essas coisas. Isso é tudo sabedoria do homem. É por isso que Paulo diz: olha, eu procurei me aproximar de vocês, igreja de Deus, mas para ensinar com a sabedoria de Deus. Porque Paulo tinha a glória desse mundo. Paulo tinha a sabedoria desse mundo. Mas quando ele se tornou o apóstolo Paulo, o pregador do Evangelho, ele falou: olha, eu não preguei com a sabedoria desse mundo, com a minha. Eu não misturei nada da minha sabedoria nas coisas. Eu preguei só a sabedoria do Senhor. E olha o que ele disse. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2 é o capítulo, verso 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 1. O caráter da pregação de Paulo. É assim que tem que ser o caráter de um pregador da graça de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, o crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vai vendo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria o quê? Humana, como muito se vê lá fora. E sim no poder de quem? De Deus. É assim que a gente tem que viver na graça.
É assim que tem que ser o caráter de um pregador do Evangelho da Graça. Ele não mistura nada da palavra de Deus com objetos, com invenções, com dia disso, dia daquilo, com caderninho disso, caderninho daquilo. Você não encontra nada disso. Ele é fiel ao Evangelho. Está com um problema? Está com uma dor? Está com um sofrimento? Vamos pegar esse pedido que está dentro do seu coração e vamos colocar diante do altar da graça de Deus, diante de Deus agora, e vamos chamar a existência, como Paulo ensina, o apóstolo da graça. Agora essa coisa de mesinha da graça, caderno da oração em graça, sexta-feira da oração em graça, dia da oração em graça, é tanta invenção. Quinta-feira da família em graça, os 10 pedidos em graça, ou seja, copia o sistema religioso e coloca em graça. Dia da prosperidade, em graça. Dia da cura, em graça. Dia dos filhos de Deus, em graça. É uma cópia mal feita do sistema. Infelizmente, tem ministérios, pastores que falam abençoado, pedra viva, e ensinam, olha, vocês são predestinados, amados do Senhor, com essas coisinhas religiosas. Agora, por causa de quê? Para ter dizimista, para ter mais pessoas, quantidade. Aqui, Deus me colocou nesse púlpito para formar um povo para Ele. Uma quantidade com qualidade. Em um nome de Jesus. Essa é a nossa meta. Outra coisa, esse assunto maravilhoso, abençoado. Em Deus, não dá para acreditar um pouquinho. É confiar mesmo. Porque coisas acontecem. Então você tem que confiar mesmo, abençoado. A fé é você acreditar no que Deus está falando de todo o coração. É como Deus usou a boca do profeta Isaías. Deus conserva em perfeita paz aquele pastor santo, cujo propósito é firme. Quando tudo está bem, quando tudo está ruim, ele está lá, ó. Ele confia em Deus. Ele não fica de cara feia, de cara amarrada, ele não deixa a revolta entrar na cabeça dele, ele não para de fazer nada que ele está fazendo para o seu Deus, ele segue. E se ele está chorando, tem a promessa que no outro dia ele vai estar sorrindo. E eu vou ler uma promessa para você que é de Deus para todos nós. Que diante disso você vai sorrir muito. Porque você vai ter a sua vitória. Diga, eu recebo essa palavra. Fé é andar para frente. Não tem essa coisa de retroceder não, de dar um tempo. Eu vou ver o que está acontecendo na outra igreja, porque lá o milagre é urgente. Não. Quando a gente recebe o entendimento da graça, é para a gente seguir até o fim. Ah, mas está doendo. Não está doendo só em você não, está doendo também em mim, está doendo no outro. Porque todo mundo tem problema. O que não pode é a gente estar pulando de galho em galho. Viver o reino de Deus, abençoado, é fazer a caminhada até o fim. Para que a gente tenha aquele título bonito que tem os filmes, e foram felizes para sempre. Não é assim nos filmes, né? E foram felizes para sempre. Por quê? Porque a jornada do filme, os personagens fizeram a trajetória até o fim, e foram felizes para sempre. E você vê que o começo e o meio do filme, muitas complicações, muitos problemas, mas os personagens ali resistiram a tudo aquilo, e no final, de mão dada, aí aparece no felizes para sempre. Fim. Que coisa bonita. Assim eu recebo você, abençoado. É tão bonito alguém da família chegar para você, nossa, eu admiro a sua fé, eu admiro a sua perseverança, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus mesmo, viu? Você é uma mulher de Deus, porque eu te vi chorar, eu te vi doente, eu te vi cair, eu te vi sofrer, eu vi você perdendo coisas, mas também vi você se levantando, você tendo saúde, você conquistando, você tendo vitória, você superando obstáculos. Deus é contigo mesmo, hein? Deus é contigo mesmo, hein? Louvado seja. Essas palmas foram para mim, porque se é para Deus tem que ser mais forte. Ah, agora sim. É para Ele, tem que ser mais forte. Aliás, as palmas que a gente bate aqui, abençoado, é que o gozo é tão grande dentro do coração dos amados aqui,
que eles louvam a Deus com as suas palmas. Não pense que é para mim, não. Tem pessoas que pensam que é para mim. Lá todo mundo bate palma para ele. Eu não gosto disso. Não é para mim, não. É para o Senhor. É que você ainda não congrega aqui. Passa a congregar, que você vai sentir. Você vai ter o entendimento da coisa. Congregando é melhor, né? Porque quem está nos ouvindo pega uma parte, mas perde o momento do louvor, o momento da semeadura, o momento das orações, que não cabe tudo no CD, não cabe tudo para a gente pôr, leva muito tempo, então a gente edita. Então é muito importante você estar aqui, é muito melhor você participar de forma presencial, e você é o nosso convidado, hein, para congregar, para semear, para ajudar essa obra. Pastor, eu tenho um desejo de ofertar no ministério, como é que eu faço? Tem umas letrinhas passando aqui, ó, no rodapé do vídeo, do áudio. Entre em contato com a gente, que a gente manda o nome do banco, a numeração da agência, da conta para você. A gente só passa para quem solicita, para quem pede. É desejo do seu coração dar uma oferta, semear. Entre em contato com a gente para manter essa obra maravilhosa. Afinal, você diz, até escreve para mim, pastor, está me fazendo um bem enorme, estou tão contente com essa igreja, com a palavra dessa igreja. Então, ajuda a manter essa obra abençoada, que está honrando a sua vida por dentro e por fora, em um nome do Cristo ressuscitado. Então a fé é isso, andar para frente abençoado. Andar para frente, não pode haver um retroceder, tem que haver firmeza, confiança na fase boa e no momento difícil também. Por que eu digo isso? Porque coisas acontecem. Quem serve a Deus tem que estar pronto para tudo. Para tudo. Você ganha servindo a Deus. Você conquista. Tem vitórias? Muitas. Você toma posse? Toma. Mas você pode ter problemas também. Você pode perder. Você pode perder também. Pode. Porque você está servindo a um Deus que restitui. Você pode perder, mas você continua firme, Ele restitui. Pastor, eu perdi um bem material, mas depois Deus me deu mais prosperidade e eu restituí aquilo ali. Pode perder. Aparentemente parece que você perdeu um bem material. Pastor, me roubaram, perdi. Aparentemente parece que você perdeu. Mas depois, por você ser firme no Senhor, esse Senhor restitui para você, te dá tanta prosperidade, que você compra um melhor do que aquele que te levaram. Que coisa boa, né, você servir a Deus? Porque nós estamos em um mundo, nós andamos sobre a terra, estamos sujeitos aos acontecimentos, mas temos o nosso Deus que restitui. Quem está vivendo a caminhada da fé tem que estar preparado para tudo, para viver ou morrer também. Está na Bíblia isso, pastor? Tá, vamos lá em Daniel, vamos ver dois exemplos. O primeiro está em Daniel e o segundo está em Jó. Vamos por parte. Daniel capítulo 3, a partir do verso 16. Daniel 3,16. Amados, você vai ver aqui que muitas tribulações vêm para tirar a nossa fé. Mas eu recebo que você não perca a fé do seu coração. Que você nunca desista das honras devidas que você deve ter ao seu Deus. E o exemplo está aqui em Daniel, capítulo 3, a partir do verso 16. É aquela história dos amigos de Daniel, na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E começa assim, eu vou ler só os pontos principais, o miolo, para que você entenda, o miolo principal do texto e do contexto. Vamos aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder, porque esse rei chegou para eles: olha, eu preparei uma imagem aqui, é para se curvar diante dela. Caso contrário, vocês estão mortos. Entenderam? Entendemos. Mesmo com a ameaça de morte, eles não retrocederam na fé em Deus. Vai vendo, verso 17.
Se o nosso Deus, a quem sirvamos, quer livrar-nos, que nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se Ele não quiser, também não tem problema. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, a gente não arreda o pé do amor que nós temos a Ele. Isso é muito forte, abençoado. É viver ou morrer mesmo. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Desiste, Rei. Vivendo ou morrendo, a gente continua sendo servo do Deus da Bíblia, que o pastor Santo está pregando na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A gente vai continuar aí. E veja que quando a gente continua, parece que a gente está perdendo, né? Meu Deus, eu vou morrer. Mas se você não deixa o desânimo entrar na cabeça, a revolta, porque tem gente que se revolta. Mas como é que pode? Eu estou indo na igreja, meu Deus. Como o Senhor deixou isso acontecer? Não posso perder. Eu não posso perder esse bem material. Eu não posso perder meu filho. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder aquilo. Não, Senhor, eu não posso perder minha saúde. Como que o Senhor... Não faça isso comigo não, meu Deus. Se você não deixa nenhuma revolta, nenhum pensamento amargo entrar na tua cabeça, e você não, é uma tribulação, é um temporal, vai passar, vai dar certo, Deus é comigo. Ele falou que não vai desamparar esse filho amado aqui. Ainda hoje eu vou para a igreja, eu vou louvar com alegria, vou declarar com firmeza, com força, que sou mais que vencedor em toda e qualquer situação. E veja que Deus honra mesmo. Olha o resultado disso no verso 28, do mesmo capítulo 3. Falou o rei Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo. Eu amo essa parte da Bíblia, quando Deus envia os seus anjos para nos servir. E livrou os seus servos, que confiaram, que creram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais. É isso que toca Deus, abençoado, não é a mão. É a nossa fé, é o nosso amor, é as nossas honras devidas. Meu Deus, isso esquenta a gente por dentro, meu Deus do céu. Foi isso que tocou Deus. Como é que é? Então quer dizer que eu livrando vocês ou não, vocês vão continuar me adorando? Caramba! Que fé é essa? Que confiança é essa que vocês têm em mim? É muito grande. Isso tocou Deus. E Deus, na sua grandeza, anjo, não tem como eles morrerem. Pode fazer festa na fornalha e dança, faz a dancinha do fogo. Fizeram a dancinha do fogo lá. Fizeram a dancinha do fogo com o anjo. Devo reconhecer, Deus é com você mesmo. E olha que eu desejei a tua morte. E olha que eu criticava a sua igreja, o seu Deus. Falava mal do seu pastor. Mas eu estou vendo que Deus é com você mesmo. Deus é com você. Muita gente ri da gente, mas os que hoje estão zombando, mais tarde vão estar glorificando o Deus que estamos servindo. Assim eu recebo. Mesmo sendo povo de Deus, você está vendo aqui, mesmo sendo povo de Deus, podemos passar pelas coisas? Sim. Mesmo crendo, a gente passa pelas coisas? Passa. Então é isso que eu quero que você também aprenda nesse seminário Poder da Fé. Eu quero costurar todos esses pontos importantes para que a gente tenha maturidade no reino de Deus. Coisas podem acontecer, pode perder coisas também. Jó é um exemplo disso. Jó era de Deus? Sim. Cria em Deus? Cria. E mesmo sendo de Deus, mesmo crendo em Deus, perdeu bens materiais. Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Jó perdeu filhos. Jó perdeu a saúde. Jó passou por todas essas coisas, sendo uma pessoa que cria em Deus, gente, com
Confiava em Deus, Irene. Confiava e perdeu a saúde. E nós que andamos sobre a terra, estamos sujeitos a passar por isso, mas se a gente não deixa nenhum pensamento negativo entrar na nossa cabeça, meus irmãos, a gente tem a nossa saúde restaurada. Deus restitui. Aconteceu com Jó. Louvado seja o nome do nosso Deus. E para completar, a mulher dele, vendo tudo isso, ainda falou: você vai continuar servindo a ele? Olha, como quem diz, você vai continuar ainda indo na igreja? A gente já perdeu dinheiro, perdemos bem, perdemos filho, você está aí doente, você vai continuar servindo esse Deus? Como quem diz, você vai continuar indo nessa igreja ainda? Você vai continuar lá ainda? Sai de lá! Você vai continuar? E ele ouviu tudo isso e não deu atenção. E chamou ela de doida. Você é doida. Abençoados, ele ouviu tudo isso e não deu atenção para o que ela estava falando. E ela era a esposa dele, mulher dele, hein? Que dormia junto com ele, debaixo do mesmo teto, mãe dos filhos dele. Será que isso te ensina alguma coisa? Pensa aí. Era a mulher dele falando. Ele poderia dar ouvido. É verdade, mulher, você é minha esposa, eu vou largar esse Deus. Nos nossos dias, tem gente que qualquer palavrinha de alguém, ou de um familiar, ou da mulher, ou do marido, ou do filho, larga rapidinho a fé, larga rapidinho o reino de Deus, larga rapidinho as honras devidas ao Senhor. E nós temos exemplos disso em nosso meio. No geral, tem acontecido isso também. A mulher chega e fala: ó, para de ir lá. Aí o marido: não vou mais lá não. Não vou nem dar satisfação, não vou nem ligar lá para o pastor, não vou dizer nada, só vou parar de ir lá. Você está falando que não é mais para mim, eu não vou não. Tem marido assim. Como também tem esposa assim, que o marido fala e ela: eu não vou mais lá. A mulher de Jó falou, disse tudo que ela tinha para dizer, e mesmo sendo mulher dele, ele falou: tu é uma doida, tu é uma louca, eu vou continuar servindo a ele sim. Se quando as coisas boas estavam acontecendo eu louvava a Deus, por que eu vou deixar de louvar a ele nesse momento difícil? Não vou deixar não, vou continuar assim. E depois diz a palavra, bem lá na frente, no finalzinho do livro de Jó, que Deus mudou a sorte de Jó. É uma vergonha muito grande a pessoa estar servindo a Deus, aí vem o filho, aquele abençoado, a senhora tem que parar de ir lá, para de ir lá. Ou aquela esposa abençoada, né? Eu não vou muito com a cara lá do pastor Sandro, não quero que você vá mais lá não. Você tem que ir lá na minha igreja, que eu estava indo lá, de revelação, campanhas, porque lá a gente tem um pão ungido, para a gente comer junto. A gente tem que comer junto o pão. Com tanto pão na padaria, com tanto pão no armário, a pessoa só encontra pão para comer na igreja. Que vergonha, né? Parece que só tem pão na igreja. E olha que Deus, através da vida de Jesus, em João capítulo 6 falou: gente, eu não sou o pão da padaria. O verdadeiro pão é o pão que veio do céu. É aquilo que eu já ensinei para vocês. Eu quero ver o dia que faltar trigo, os padeiros entrar em greve, o que esse povo religioso vai fazer. Sem Jesus para levar para casa, porque eles acreditam que o pão é Jesus. E tem pessoas que levam com tanto cuidado, que se cai no chão, ai, Jesus caiu no chão, me perdoa meu Senhor, me perdoa que eu deixei o Senhor cair no chão. Aí limpa Jesus, ai, ô Bernadette, por que tu esbarrou em mim, mulher? Jesus caiu no chão por causa de tu. Aí pega, limpa Jesus, leva para casa, para comer em casa. Misericórdia, gente. Eu quero ver o dia que os padeiros entrar em greve, aí greve geral mesmo. O pessoal do trigo também, eu quero ver o que é que o povo religioso vai fazer da vida deles. Porque eles acreditam que Deus só entra na vida deles através do pão. Bom, fica aí para vocês pensarem
e recebo a mente de Cristo ativada em todos que estão me ouvindo nesse momento. A gente não pode viver uma vida cristã com invenções de homens. Invenções de homens. Entenda isso. Então Jó não escutou a voz da mulher. Pelo contrário, chamou ela de louca. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 42, a partir do verso 10. 42, 10. Jó. E assim diz essa palavra maravilhosa do nosso Deus, aqui no livro de Jó, 42, no comecinho do verso 10, eu não vou ler tudo não, vamos ver aqui os pontos principais. Olha como começa o verso 10, capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de quem? De Jó. Valeu a pena continuar confiando e não deixar nada de ruim entrar na cabeça? Valeu, graças a Deus. E veja o que diz o verso 12, para remir o tempo, vamos aqui remir o tempo. Assim abençoou o Senhor, o último estágio, mudou a sorte dele. Aí o verso 12 vem confirmando isso. Assim abençoou o Senhor, último estágio de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 o quê? Filhas. Até aqui, veja que Deus restituiu. As coisas aconteceram, mas ele continuou, mulher, se Deus fez o bem, e eu confiava nele, eu vou continuar confiando mesmo, agora também. Mesmo com as circunstâncias difíceis. Isso é muito importante, abençoado, muito importante. Vamos agora a Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos 5, 21. Aqui fala de um homem chamado Jairo. Olha só, um outro ponto importante para a glória de hoje. Olha só o que diz aqui a palavra do nosso Deus. Marcos, livro histórico, capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, um homem importante, vai vendo, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja o quê? Salva, ou seja, curada, e viverá. Jesus foi o quê? Com ele. Pausa. Jairo estava com um problema na família. E ele foi buscar socorro em Jesus para a sua família. Ele foi buscar socorro para a sua filha. Ele cria no socorro de Jesus. Eu vou lá, eu vou ter socorro para minha casa. Talvez é o teu caso, é o caso de quem está me ouvindo agora. Está precisando de um socorro, de um livramento para o filho. Que está precisando de uma transformação para o marido, para a esposa, para dentro de casa. De repente o filho está doente. De repente o familiar está doente. De repente o filho está em depressão, está triste por algum acontecimento na sua vida. E está precisando do socorro de Deus. De repente está até refém dos vícios. Pastor, está usando drogas. O que fez Jairo? Buscou no Senhor socorro para a sua filha. Busque você também, abençoado. Coloque a sua fé diante do Senhor. E Deus virá ao seu encontro com o sobrenatural nessa causa. Assim eu recebo você tendo vitória. Agora veja o verso 35. O verso 36. 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? A tua causa não tem mais solução, a menina está morta. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jairo continua crendo
no teu propósito. E qual era o propósito dele? Ver a filha curada. Era o propósito dele. Eu quero salvação para minha filha. Eu quero o socorro do Senhor Jesus para a vida da minha filha. Se você tem um propósito entre você e Deus, se mantenha firme nesse propósito, aí na sua mente, aí na sua cabeça, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho um propósito com relação à minha casa, à minha família, ao meu casamento, meu marido, a minha esposa, meu filho. Então se mantenha firme. Se mantenha firme. Pastor, mas eu vi uma coisa que me decepcionou. Estou vendo que não vai ter mais mudança não. Continua firme. Não receba o que você está vendo. O que foi que Jesus falou para Jairo? Jairo, não dê ouvido que essas pessoas estão falando. Não deixe entrar na tua cabeça desânimo. Porque entra. Você de repente tem um filho viciado. Você está aqui orando por ele. Senhor, receba ele liberto. Aí você chega em casa e encontra ele caído na porta. Mas Senhor, orei. Ele está aqui caindo e falando: ô mãe, cadê a chave? Eu não achei, mãe. Abre aí, velho. Abre aí, meu, que eu quero entrar. Aí você: Senhor, orei. Parece que o Senhor não me ouve. Abençoado, Ele te ouviu. E receba, os anjos estão ministrando. Continue confiando que você vai colher o fruto da sua fé no tempo certo. E só Deus para fazer o milagre, abençoado. Por mais que você fale, só Deus para resolver a causa. Só Deus para dar uma solução. Fazer ele entender que ele tem que largar aquilo ali, porque senão ele vai morrer a qualquer hora quando ele vai lá na boca do fumo pegar mais um pouco. Só Deus para iluminar a cabeça daquele filho para não ir mais lá e largar tudo de vez. Só Deus. Então receba você perseverante no Senhor, na causa da sua família, nos propósitos que você tem no seu lar, em nome de Jesus. Então Deus falou para Jairo, o Senhor Jesus: não receba. Não é fácil o combate da fé. Não é fácil. Porque muitas coisas acontecem, se levantam pessoas, situações para a gente desistir, abençoado, desanimar. E eu repito, não desista dos seus propósitos. Não desista das suas metas. Veja que Jesus não falou para Jairo, como por exemplo, porque tem crente religioso que fala o seguinte: irmão, esse problema aí, esse filho aí com vício, esse filho desempregado, esse casamento assim, assado, isso aí, é o diabo se levantando contra você. Jesus não falou: Jairo, o diabo está se levantando contra você, hein? Tua filha doente, Satanás está com raiva de você, está revoltado contra você, Jairo. Abre teu olho, hein? Satanás está se levantando mesmo, Tua filha está doente. Isso aí é Satanás que se levantou contra você. Porque é assim que os crentes falam. Crente de igreja, de campanhas e correntes, e principalmente essas igrejas de revelação mentirosa, que vem do coração do homem, porque a revelação de Deus é a palavra, que escrita já está. Que escrita já está. É que fala. Toda pessoa que tem um problema, eles falam: ou fala que você está em pecado, ou fala que é Satanás que está se levantando contra você. Isso é o diabo se levantando, hein? Cuidado com a capoeira de Satanás, ele vai te derrubar. Isso é ele se levantando. Irmã, deixa eu te contar uma coisa. Neide, está tendo briga lá em casa, irmã Neide. Deus estava me mostrando. Isso é Satanás se levantando. Não. Na vida de Jairo, Jesus não falou nada disso. Jairo, isso são lutas. Lutas, abençoado. A gente está sobre a terra, Jesus falou: vai ter muita tempestade, vai ter muita luta, vai ter muita tribulação para todo mundo, porque está tendo para mim, eu estou até apanhando, sendo filho de Deus. Eu estou apanhando até na cara. Eu estou levando aqui chicotada, gente. Vocês não estão vendo não? Eu estou me pendurando aqui no madeiro.
coisa que não está acontecendo com vocês. O problema de vocês é menos pior. O meu é muito mais sério. Eu estou aqui sendo crucificado, gente. A gente vai ter sobre a terra muitas adversidades, circunstâncias difíceis vão acontecer, mas continua crendo. O que foi que Jesus falou? Senhor, se não dá para passar o cálice, não tem problema. Que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vossa vontade, meu Senhor. Jesus desistiu? Parou de confiar, parou de amar, falou: que pai é esse? Que deixa o filho ir para a cruz? Não quero um pai desse não, estou revoltado. Eu quero o que é meu, vou sair de casa, quero a poupança, quero a pensão. Não, Jesus ficou na dele, e com respeito para com quem? Para com Deus. O Evangelho diz: não sai daí, diga: eu não vou sair daqui. Sair daí não é do assento não, também do assento, é da parte que nós estamos lendo. Olha aqui para o telão, Hebreus, capítulo 3, capítulo 10, verso 23. Só para completar tudo isso que a gente está falando aqui, olha só. Olha só. Guardemos firme a confissão o quê? Da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel. Você recebe? Então não tenha medo de nada que você ouviu, de nenhuma notícia que você ouviu. Continue mantendo a confissão da esperança. Você que me ouve aí do outro lado e vocês que estão aqui, se você saiu para resolver algo e você voltou sem aquilo, se você saiu para procurar emprego, meu irmão, e voltou para casa sem o seu emprego: pastor, voltei sem o emprego. Pastor, eu saí para resolver uma situação médica, um atendimento, e voltei sem o atendimento, disseram que não tem médico para mim, e que só vai ter daqui a 10 meses, pastor. Disseram para mim ir para um outro lugar, que lá é que eu vou conseguir, e olhe se tiver, viu, minha senhora? E ainda a moça olhou para mim: olhe se tiver, viu, porque não vai ter não. E... pastor, não é fácil. Eu sei, abençoado. No seu coração, o que é que você tem que fazer nesse momento? Manter firme o quê? A confissão da esperança. Sem o quê? Sem vacilar no seu coração. Eu fui hoje, meu Deus, no hospital para ver o atendimento. A moça falou que não tinha, não vai ter nem tão cedo. Mas eu não recebo essa palavra. Senhor, eu fui atrás do emprego, Senhor, acabei de voltar para casa agora, sem ele. Hoje não deu certo, mas eu recebo. Amanhã eu vou sair de novo, vai dar certo. Eu recebo o Senhor abrindo uma porta para mim, me mostrando, meu Deus, através da internet, através de um jornal, colocando uma pessoa no meu caminho. Senhor, me mostra essa porta, porque eu estou sem sustento para os meus filhos. Coração sincero, confissão no coração, não tem como falhar. Deus honra, e honra mesmo. Você que está me ouvindo, não perca a esperança. Você pai, você mãe: pastor, estou sem o sustento para os meus filhos. Olha, coloca diante de Deus a tua confiança. Daqui a pouco nós vamos orar. Quando Jesus estava ministrando a palavra, ele pulou para o barco de Pedro. Lembra daquela pesca maravilhosa? Quem lembra? Jesus perguntou: tem alguma coisa aqui para a gente comer? Tem alguma coisa aí? Um peixe? Aí Pedro contou para Jesus: olha, eu passei a noite toda aqui, eu não peguei nada, não pesquei nada. Veja, era o sustento dele, o ganha-pão dele. Ele saiu atrás do ganha-pão dele e estava voltando sem ele. Isso acontece. Você sair atrás de um emprego e voltar para casa sem o emprego. E o que ele fez naquele momento? Ele contou para Jesus: olha, Senhor, eu não consegui nada. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Não precisa nem eu ler a passagem bíblica, eu ia ler. Talvez a gente leia ainda. Pedro contou para Jesus: olha, passei a noite toda, não consegui nada. Conte para ele também, para o teu Senhor, o que está acontecendo na tua vida. Conte também para ele, abençoado, o que você não está conseguindo, o que não está dando certo para você. Conte
Conte também para ele. Pedro contou. Olha, a coisa mais linda é você estar numa igreja que o pastor não usa da passagem bíblica para fazer campanha ou transformar aquela passagem bíblica em objeto, porque isso é um crime da fé. Nós estamos pegando exemplos e recebendo o espiritual da palavra, meus irmãos. Pedro conversou com Jesus. Ó, Senhor, não consegui nada até agora, nada. Não temos. Vamos crer. Pega as redes e lança do outro lado, que agora vai dar certo. O Senhor falou para eu crer sobre a tua palavra. Eu vou fazer isso, eu vou obedecer. Deu certo? Encheu o barco e quase que afunda, de tanto peixe que pegaram. Então creia. Você saiu para resolver uma coisa, voltou para casa sem a resposta. Mas eu vou continuar declarando que vai dar certo. Um pensamento ruim queria entrar na minha cabeça, falou até para mim: não vai para a igreja hoje não. E se o pastor colocar mensagem lá, não ouve não. Você não está cansada dessa igreja, não? Pensa bem. Diga, é tudo carne. Diga, eu te anulo, carne. Essa carne não presta não, abençoado. Ela fala mal de você para você. Fala que você está feio, está feia. Essa carne fala mal das pessoas para o teu coração. Essa carne fala mal de mim para o teu coração. É por isso que Jesus fala, ó, procure ter bons olhos, porque senão a carne estraga a gente e torna o corpo da gente todo em trevas. Não é verdade? Escrito está. E ser você com a mente de Cristo, entendendo tudo isso. Não coloque na sua cabeça revolta, não coloque raiva, porque senão você desiste da caminhada, meus irmãos. Desiste. Seguindo aqui com a leitura de Marcos, capítulo 5, uma vez mais o verso 36. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. É porque quem era negativo, frente fria, ele falou: ó, não entra não, fica de fora, vai. Só entra gente positiva, em o nome de Jesus, é isso aí. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, como também tem muita gente que ri da sua fé, zomba. Você chega assim para a família e diz: eu vou comprar isso, vou construir aquilo, vou fazer isso, e a pessoa começa a rir de você. Dá até risada. Você não conseguiu até hoje nem aqui, como é que você vai ter aquilo outro? E ri de você. Não tem problema. Lá na frente, como aconteceu com aquele rei também, que tentou castigar os servos do Senhor, tiveram que falar: o teu Deus é bendito, hein? Teu Deus é maravilhoso. Também essas pessoas vão reconhecer o Deus que você está servindo, como Deus poderoso, e você como um abençoado e mais que vencedor em Cristo. Isso é lindo demais. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos. Vai para lá, ó, frente fria. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Afastou todo mundo que era negativo de perto da situação. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos eles sobremaneira o quê? Admirados. Meu Deus do céu, poderoso é Deus. Diga: poderoso é Deus. Que maravilha. Para terminar, abra em Jó 8:21, porque eu quero declarar essa parte da Bíblia na sua vida. Jó 8:21. Eu declaro essa palavra na vida de todos vocês, e você que está me acompanhando através dessa transmissão. Se você quiser ler junto comigo, leia junto comigo também em voz alta, é maravilhoso. Ele, diga: ele te encherá a boca de riso
e os teus lábios de júbilo. Louve ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, pela glória de hoje. Que lindo. Eu vou repetir para vocês. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Ai, pastor, eu recebo essa palavra nessa área da minha vida, eu tendo essa grande alegria. E recebo que você vai ter. Continue confiando e tudo vai acontecer na hora certa, em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer o seu milagre. Fique de pé e vamos falar com esse Deus. Feche seus olhos e vamos falar com o Pai, o nosso Deus. Em primeiro lugar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, por tua palavra nessa manhã. E sobre a tua palavra, Senhor, queremos também lançar os nossos propósitos, as nossas redes. Qual é o seu propósito, meu irmão? Você que está aqui, você que está me ouvindo nesse momento, você mãe, você pai, você filho, você vó, você vô, onde quer que você esteja, qual é o seu propósito? Chame ele à existência e diga que seja feita a vontade do meu Deus. Eu preciso muito, Pai, que seja feita a tua vontade nessa situação. Diga para o seu Deus: eu recebo milagre, Senhor, na minha saúde. Meu Deus, há pessoas enfermas nesse momento, na família, nos hospitais, e só o Senhor pode curar, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode colocar de volta aquilo que precisa estar no lugar, Senhor. Eu recebo um milagre. Só o Senhor pode curar esse coração que está triste, que está deprimido, que está angustiado. Só o Senhor pode tirar essa dor. É uma dor que a gente não sabe explicar, mas que a gente sente assim, e que foi causado por uma palavra, por uma atitude, por uma pessoa, por um problema, por uma situação, Senhor. Diga: eu recebo o milagre da cura. Eu recebo, meu Deus, me ajudando. Pastor, eu estou desempregado. Eu recebo, meu Deus, me mostrando uma saída. Mostra, Senhor, para esse teu filho que precisa levar o sustento para a sua família, para a sua casa, meu Deus. Está precisando muito esse pai, talvez está até chorando nesse momento de oração, Senhor, porque não tem nada para dar para os seus filhos. A mãe está em desespero, Senhor. Mostra para ela, Senhor, através da internet, através de uma pessoa, através de uma placa, através de alguma coisa, esse emprego que essa pessoa está precisando, em nome do Senhor Jesus, para que haja sustento nessa família, Senhor. O pão de cada dia na mesa, assim eu recebo. Conduz essa pessoa, Senhor. Livra ela do sofrimento, livra ela da sua dor, do seu desemprego, da sua angústia, da sua amargura. Livra, Senhor, essa família, esse casamento da briga, da separação. Livra, Senhor, livra. Tira, meu Deus, da cabeça dessa pessoa o medo. Tira da cabeça dessa pessoa, Senhor, a revolta, o desânimo, a raiva, a ira que se alojou aí dentro, Senhor. Essa pessoa de repente está revoltada porque voltou para casa sem emprego, Senhor. Tira essa revolta, tira esse desânimo, Senhor. Não temas, abençoado, crê somente, permaneça na fé, na esperança, na confiança. Ele não vai te abandonar. Diga: Deus não vai me abandonar. Ele é Pai e Ele é fiel, e eu vou continuar confiando em nome de Jesus. Fale com Ele, uma situação de cada vez.
Receba, Senhor, essa mensagem alcançando muitas pessoas, muitos lares, muitas vidas, fazendo muita gente feliz. A palavra e essa oração trazendo muito conforto, muito consolo. Graças a Deus que você alcançou essa palavra, meu irmão, através da internet. Não foi à toa, não foi em vão e nem vai ser. Você foi atendida em suas orações. Você estava pedindo uma saída, um lugar, uma palavra para alento do seu coração, e Deus te mostrou através do CD, através da internet, através desse irmão que falou sobre nós para você. Graças a Deus. A partir de agora tudo vai mudar, uma nova vida. Recebo Deus fazendo nova todas as coisas em tua vida, em nome do Senhor Jesus. O serviço angelical nos teus caminhos, a saúde, a transformação em tuas finanças, que assim seja, para louvor do nome de Deus. Louve a Ele com suas palmas bem forte. Isso, é para Ele. Se é para Ele, tem que ser bem forte, com o seu amém, com o seu glória a Deus. Isso, igreja abençoada. Bom dia a todos. Até a próxima, até quarta, até domingo. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.